Olá, meus queridos. Hoje, na nossa aula de física, nós iremos trabalhar o assunto de resistores e resistência elétrica. Resistores, eles são dispositivos elétricos que compõem circuitos elétricos, cuja finalidade básica é de transformar energia elétrica em energia térmica. Este efeito é chamado de efeito Joule, devido a uma propriedade que possui, chamada de resistência elétrica. Então, devido a essa propriedade desse material, dos resistores, que iremos definir no próximo slide, essa resistência elétrica, ele pode converter a energia elétrica em energia térmica. Ele pode também ser utilizado para controlar a corrente elétrica no circuito. Então, esses resistores, que são representados por esse símbolo aqui nos circuitos elétricos, que seriam isso daqui, são resistores. Esses equipamentos, devido à sua propriedade, que é chamada de resistência elétrica, eles podem converter energia elétrica em energia térmica, ou seja, eles podem aquecer, e eles também podem controlar a corrente em um circuito. Essas faixas que vocês estão vendo aqui coloridas está relacionado com a resistência dele. Então, para cada cor diferente que eu tenho, a cor desse, a sequência é diferente da cor desse. Significa que eles possuem resistências diferentes, que segue essa tabela aqui. Essa tabela aqui é só motivo por curiosidade mesmo. Ela é muito trabalhada em cursos técnicos de eletrônica, mas para nós aqui eu trouxe só para visualizar essa aplicação dessa tabela nos resistores. Como os condutores, galera, possuem essa propriedade de resistência elétrica, eles podem ser considerados também resistores, ou seja, eles podem ser considerados elementos de um circuito que convertem energia elétrica em energia térmica e que eles também podem alterar a corrente elétrica do circuito. Então agora vamos definir a resistência elétrica. Então vamos lá para essa propriedade que os resistores possuem. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo de resistir à passagem de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial, uma DDP. É determinada pela razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica que atravessa um condutor. Então a razão é o que? A divisão entre a diferença de potencial e o I. Galera, então vamos lá. O U é a diferença de potencial, é a tensão. O I é a corrente elétrica e o R é a resistência elétrica. Resistência elétrica, galera, é a propriedade do corpo a resistir à passagem de corrente elétrica. Por exemplo, o que faz passar a corrente elétrica num condutor é a diferença de potencial. Quanto maior essa diferença de potencial, maior deve ser essa passagem de corrente elétrica. É ela que faz as cargas se moverem, essa diferença de potencial. Só que, se eu pegar dois condutores diferentes, que eles são submetidos à mesma diferença de potencial, eles podem ser atravessados por correntes elétricas diferentes. Isso vai depender da sua resistência elétrica. Qual que vai ser as unidades aqui? A tensão tem que ser em volts, o I tem que ser em ampere, que é a corrente elétrica, e a resistência vai ser volts por ampere, que é representado por essa letra aqui, ó, que é chamada de ohm. Galera, qual é a relação de resistência elétrica fisicamente falando? Se eu aumento a tensão, o que acontece com a resistência elétrica? Você vai pensar da seguinte maneira: para uma corrente constante, se eu aumento a tensão, a tendência nos elétrons não é se moverem com maior quantidade se a tensão está aumentando? É. Mas se não acontecer isso, ou seja, se a corrente permanecer constante, significa que algo está impedindo ele. Quem? A resistência. Então, quando a tensão dobra, para a mesma corrente elétrica, a resistência também irá dobrar. Acontece que o R e o U, um está aqui em cima, outro está aqui em cima. Quer dizer que eles são diretamente proporcionais. Quanto para a mesma corrente, quanto maior a tensão, maior a resistência. Ou seja, se eu aumentar a tensão elétrica e eu não aumentar a quantidade de cargas elétricas que vão se mover, significa que a resistência do corpo está aumentando. Agora a relação que é mais explorada nos exercícios. Qual a relação entre a corrente e a resistência? Para uma mesma tensão elétrica, galera, se a corrente aumentar, significa que a resistência do corpo está
diminuindo, pois a resistência nada mais é do que este ato de resistir à passagem de corrente elétrica quando ele está submetido a uma diferença de potencial. Ou seja, se a corrente está aumentando ao passar por aquele corpo, significa que sua resistência é menor. Ou seja, se eu pegar dois condutores e submeter eles a 100 volts, por exemplo, o que tiver maior corrente elétrica significa que ele resiste menos à passagem das cargas elétricas. Se ele resiste menos, ele possui uma menor resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente que o atravessa. Vamos lá trabalhar um exemplo que relaciona, que nós iremos calcular a resistência elétrica e ver esta relação aqui entre corrente e resistência elétrica. Vamos lá para o nosso exemplo 1. Dois resistores de resistência R1 e R2 são submetidos a uma diferença de potencial e percorridos por uma corrente de acordo com a figura abaixo. Determine a resistência dos resistores. Então, eu tenho um caso da resistência R1, que eu aplico uma diferença de potencial de 100 volts e a corrente que passa é 2 amperes. E eu tenho um resistor R2, que eu aplico uma diferença de potencial de 100 volts e a corrente que está atravessando é de 4 amperes. Se você comparar aqui o R1 e o R2, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Qual é aquele que permite a maior passagem de corrente? O R1 ou R2? Não, R2. Se ele permite a maior passagem de corrente, quer dizer que ele resiste menos a essa passagem. Significa que a sua resistência é menor. Então, o R2 tem resistência menor que o R1. Vamos calcular e mostrar isso? Então, vamos calcular primeiro a resistência do R1. Então, nós temos a equação da resistência elétrica, que é o RUE. Resistência é igual a tensão sobre a corrente elétrica. No caso, a resistência R1 eu quero descobrir. O U vale 100 volts e o I1 vale 2 amperes. Então, R1 é 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50 ohms. Essa é a resistência do resistor R1. No caso da resistência R2, vamos calcular ela. Aplicamos a equação do RUE. Resistência é a tensão sobre a corrente I2. A tensão é 100 volts e o I é 4 amperes. 100 dividido por 4 é igual a 25 ohms. Ou seja, galera, para calcular a resistência é bem simples. Você só vai pegar a diferença de potencial, que é o que está em volts aqui, e dividir pela corrente elétrica, que é o que está em amperes aqui. Nós temos que o R1 é 50 ohms e o R2 é 25 ohms. Então, olha, para a mesma tensão, aquele que permitiu uma maior passagem de corrente elétrica, ou seja, aquele que resistiu menos à passagem da corrente elétrica, é o que possui a menor resistência. Ou seja, para a mesma tensão, se a resistência cair pela metade, a corrente vai dobrar. Ou seja, se a corrente é 2 vezes maior, significa que sua resistência é 2 vezes menor. Galera, agora vamos lá para o nosso exemplo 2. Ele diz o seguinte: nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificadas segundo a tabela abaixo. Então, nós temos aqui correntes até 10 mA. Lembre-se que esse mili vale 10 a menos 3. Dor e contração muscular. De 10 mA até 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, parada respiratória. De 100 mA até 3 amperes, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves. Considerando a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1.500 ohms, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 volts? Então, neste caso aqui, ele está pegando uma pessoa que possui uma resistência de 1.500 ohms e ele vai ser submetido a uma tensão de 220 volts. Ele quer saber em qual das faixas enquadra A1, A2, A3, A4, A5. Para saber em que faixa ele se enquadra, eu tenho que determinar, eu tenho que descobrir qual é a corrente que vai passar por ele. Então, vamos lá para a equação que relaciona resistência, tensão e corrente é o RUE.
Só que nesse caso ele quer o I, que é a corrente elétrica. Ele me deu a resistência, que é o que está em ohms aqui, 1500, e o U, que é a tensão, a diferença de potencial que está em volts, é 220. Então vai ficar assim, 1500 é igual a 220 dividido por I. Como eu quero descobrir o I, eu tenho que isolar ele. Então eu vou pegar ele que está dividindo e passar aqui, multiplicando. Vai ficar 1500 vezes I igual a 220 volts. E agora o 1500 está multiplicando, vai passar dividindo. I é igual a 220 dividido por 1500. Se eu dividir 220 por 1500, vai dar 0,146 amperes. Que vai se encaixar em qual faixa aqui? Ué, professor, eu não sei não. Não tem aqui nenhum. Tá tudo em miliampere, professor. Miliampere não é 10 a menos 3, galera? É. Como que eu faço para visualizar essa corrente que está em ampere? Tem que visualizar ela em miliampere. Eu tenho que fazer o expoente aqui aparecer 10 a menos 3. Só que para aparecer 10 a menos 3, ou seja, para diminuir 3 casas aqui, eu tenho que aumentar 3 casas no número aqui. Ó. Então, se eu andar 3 casas para a direita com a vírgula, aumentando o número, o expoente da base 10 vai diminuir 3 casas. O número vai ficar assim, ó, 146 vezes 10 a menos 3 amperes. E o que é menos 3 amperes? É o milli. Então, isso equivale a 146 miliampere, que está entre 100 miliampere até 3 amperes. Ou seja, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Por isso que um choque de 220 volts é um choque muito perigoso. Principalmente, galera, se o corpo estiver molhado. Porque se o corpo estiver molhado, a resistência diminui. E se diminui a resistência à passagem da corrente, a corrente vai aumentar. E aí ele pode chegar nessa faixa aqui acima de 3 amperes, que é parada cardíaca e queimaduras graves. Portanto, galera, a resposta correta é a resposta da letra D, ou seja, a faixa 4, que é de 100 mA até 3 amperes, porque a corrente que vai passar nele é de 146 mA. Galera, com isso vocês podem fazer os exercícios que está lá no CPB Prova, vai estar bem tranquilo as questões. A 3 são só de calcular a resistência e os outros dois vai ser esse tipo de exercício aqui, ó. Vai ser estilo esse exercício, em que ele dá a resistência, dá a tensão e pede a corrente. Ou ele vai te dar a resistência, vai te dar a corrente e pedir a tensão. Um abraço, boa atividade para vocês. Olá, meus queridos. Hoje nós iremos trabalhar as leis de Ohm. Neste caso, nessa primeira aula, vamos trabalhar a primeira lei de Ohm. As leis de Ohm estão relacionadas à resistência elétrica. E a primeira lei de Ohm diz o seguinte: em um resistor ôhmico, que seria aquele que teria resistência constante, a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Quando fala que é diretamente proporcional, quer dizer que se um aumentar 2 vezes, o outro também vai aumentar 2 vezes, ou seja, na mesma proporção. Por exemplo, se eu tiver um gráfico de tensão por corrente de um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, para um resistor que tem resistência constante, o gráfico ele vai ser uma reta aqui. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele for submetido a uma tensão de 10 volts, vai passar nele, por exemplo, uma corrente de 1 ampere. Se você dobrar a tensão, ou seja, você ir para um ponto aqui que é o dobro do valor, a corrente também irá dobrar. Isso que significa diretamente proporcional. Se agora a tensão for de 10 para 30, ao triplicar aqui, a corrente vai de 1 para 3, ou seja, triplica também. E aí esse gráfico vai ser um gráfico de forma que seja uma reta. Um resistor que tem este gráfico aqui é um resistor cuja sua resistência elétrica seja constante, ou seja, é um resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Se você pegar a resistência dele e calcular pelo RUI, lembra que para calcular a resistência dele basta pegar a tensão que ele foi submetido e dividir pela corrente que o atravessa. Se eu pegar o RUI e aplicar para cada um desses pontos, por exemplo, 10 dividido por 1, não é a mesma coisa que 20 dividido por 2? Então, 10 dividido por 1 é 10. 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, se eu pegar a resistência e calcular nesse ponto, ou pegar a resistência e calcular neste ponto aqui, com esses valores, que nem aqui,
A resposta é a mesma, que é 10. E se eu pegar aqui, quando a tensão é de 30 volts e a corrente de 3 amperes, e dividir 30 por 3, a resposta vai dar 10. E 10 seria a sua resistência. Então, num gráfico de um resistor ôhmico, um resistor cuja sua resistência seja constante, não importa em qual ponto eu vou calcular a sua resistência, ela terá sempre o mesmo valor. Ou seja, toda vez que o resistor for ôhmico, toda tensão que eu dividir pela sua corrente vai dar o mesmo valor, e esse valor vai ser uma constante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais, no caso aqui a DDP e a corrente, é uma constante, resistência elétrica. Então, toda vez que eu divido duas grandezas e elas são diretamente proporcionais, significa que o que elas equivalem, que é a resistência, essa resistência será constante. Então, toda a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é igual a uma constante, que no caso é a resistência elétrica. Agora vamos lá para os nossos exemplos em que iremos aplicar a primeira lei de Ohm. FATEC São Paulo. Por um resistor faz-se passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial V. Sua representação gráfica está esquematizada na figura. Qual a sua resistência elétrica? Então, neste gráfico aqui, ele não é uma reta, então é um resistor ôhmico. Qualquer ponto que você calculasse a resistência pela tensão e pela corrente, você descobriria a sua resistência. Mas ele só me forneceu esse valor aqui. Neste ponto aqui, você tem que a tensão é 20 volts e a corrente é 25 miliampere. Lembrando que esse mili equivale a 10 a menos 3, é submúltiplo dessa grandeza aqui de ampere. Então, vai ficar 25 vezes 10 a menos 3 amperes. Para calcular a resistência elétrica, basta você aplicar a equação da resistência. A equação do Rouy, resistência é tensão sobre corrente. A tensão é 20 e a corrente é 25 vezes 10 a menos 3. 20 dividido por 25 dá para simplificar por 5. Né? Aqui em cima vai ficar 4. O 20 vai ficar 4 e o 25 vai ficar 5. Vai ficar 4 quintos vezes 10 a menos 3. Lembrando que o 10 a menos 3, o expoente aqui não está negativo, você pode mandar para cima e ele fica positivo. E 4 dividido por 5 é 0,8, porque 40 sobre 5 não seria 8. Então vai ficar 0,8 vezes 10 a menos 3. 10 a terceira, perdão, que se o expoente está negativo, ele vai subir positivo. 10 a terceira é 1000. 0,8 vezes 1000 é a mesma coisa que você andar 3 casas para a direita. Isso vai ser 800 ohms. Então, aqui, basicamente, nós aplicamos a equação do Rouy para calcular a resistência desse resistor ôhmico. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. A característica de um resistor ôhmico está representada no gráfico a seguir. Determine, letra A, a resistência do resistor. Então, qualquer ponto, a resistência dele é constante. Então, você poderia usar qualquer valor aqui para calcular a resistência, só que o único valor que ele me deu foi esse daqui. Então, você joga no Rouy com esses valores aqui. A tensão, que é o U, é 30 e o I é 5 amperes. Então, substituindo 30 por 5, 30 dividido por 5 vai ser igual a 6 ohms. Essa é a resistência elétrica desse resistor e ela é constante. Qualquer ponto vale 6 ohms. Letra B, a DDP, ou seja, a tensão, que é o U, no resistor quando for percorrido por uma corrente de 1,5 ampere, que seria mais ou menos aqui, 1,5 ampere. Qual que é a tensão que vai passar por ele? Bom, para eu calcular a tensão, eu teria que utilizar o Rouy. E para eu descobrir a tensão, eu preciso da corrente e da resistência. A corrente, o exercício me deu 1,5 ampere. E a resistência? Ele não é um resistor ôhmico, ele não é um resistor de resistência constante? É. A resistência vale 6. Então, substitui a resistência por 6 e a corrente por 1,5. Aí você vai saber a tensão quando a corrente é 1,5. 1,5 vai estar aqui dividindo, ele vai passar multiplicando. A tensão é 6 vezes 1,5 e 6 vezes 1,5 é 9 volts. Então, aqui, quando um gráfico de um resistor é uma reta, ele é ôhmico. Então, se você descobriu a resistência aqui, você pode, qualquer ponto, jogar no Rouy e a resistência será o mesmo valor. Exemplo 3.
Os três condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U, e para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I. Com a finalidade de verificar se os condutores eram ômicos, os resultados são na tabela que segue de acordo De acordo com os dados da tabela, somente letra A, o condutor X é ômico, letra B, o Y é ômico. Então ele está afirmando aqui quais são os resistores ômicos. Lembrando, o que é um resistor ômico? É um resistor em que a resistência é constante. Quando ele for constante, a corrente e a tensão são diretamente proporcional. Por exemplo, de 1,5 para 3, não dobrou a tensão? A corrente deve dobrar. Ah, dobrou aqui. Então, neste intervalo aqui, ele é ômico. Um resistor pode ser ômico em um intervalo de correntes e tensões e outros intervalos não são ômicos. Então, você teria que analisar aqui. Você pode analisar, tipo assim, aqui duplicou. De 1,5 para 6, aumentou 4 vezes, quadruplicou. E de 0,3 para 1,2, quadruplicou. Você pode analisar se eles são diretamente proporcionais ou você pode calcular a resistência para cada ponto. Eu acredito que seja mais fácil calcular a resistência. Então, no RX, você vai jogar no RUI para calcular a resistência. Aí você coloca a tensão, 1,5, dividido por 0,3, 3 dividido por 0,6, 6 dividido por 1,2 e 8 dividido por 1,6. Todas essas divisões têm que dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor, quer dizer que a resistência é constante, porque a resistência não é nada mais do que você pegar a tensão e dividir pela corrente. Vamos lá, então? Se eu pegar aqui 1,5 dividido por 0,3, vai dar 5. 3 dividido por 0,6, 5. 6 dividido por 1,2, 5. 8 dividido por 1,6, 5 também. Então, essa resistência aqui, ó, ela vale 5 ohms. E ela é constante? É. Então, você já sabe que o resistor X é ômico. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra D ou pode ser a letra E, né? Que eles falam que são X neles, mas tem que analisar os outros. No caso do Y, vamos lá? 1,5 a tensão, quando a tensão era 1,5, a corrente é 0,2. Quando a tensão era 3, a corrente é 0,35. Olha só, dobrou a tensão aqui. Vai dobrar a corrente aqui? Não. Se não dobrou, ele é ômico? Não. Sabe por quê? Porque se você colocasse os valores da tensão e suas respectivas correntes, como eu fiz aqui, de todos os três valores, dos 4 valores que ele me deu aqui de tensão e de corrente, se eu dividir 1,5 por 0,2, seria 7,5. Só que 3 dividido por 0,35 daria 7,5? Não. 4,5 dividido por 0,45 é 10. Então, aqui, esses valores não são iguais, são diferentes. E se são diferentes, a resistência é diferente. Se essa divisão for diferente aqui dessa, significa que a resistência aqui é diferente dessa, porque resistência não é tensão sobre a corrente. Então, Y não é ômico. Portanto, a letra D não pode ser. Ou é a A, dizendo que só X é ômico, ou é a letra E, que diz que os condutores X e Z são ômicos. Agora vamos olhar o condutor Z, certo? Vamos lá, calcular a resistência para cada tensão e corrente. Jogando no RUI, você tem 15 dividido por 7,5, 3 dividido por 1,5, 5 dividido por 25 e 6 dividido por 30. Está tudo aqui, ó. Se eu simplificar aqui por 1,5 e aqui por 1,5, fica 1 sobre 5, que é 0,2. Se eu simplificar aqui por 3 fica 1 sobre 5, que é 0,2. Se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, fica 1 sobre 5, que é 0,2. E se eu dividir aqui por 6, simplificar por 6, fica 1 sobre 5, que é 0,2. Então, a resistência aqui é igual. Então, é igual a resistência tanto em X como em Z. Então, a alternativa correta é a letra E. Bom, meus queridos, estes são os exercícios de resistores ômicos, tá bom? Então, lembre que o resistor ômico, que é a primeira lei de Ohm, é aquele resistor em que a resistência é constante, e quando isso acontecer, a tensão e a corrente serão diretamente proporcionais.
E que nos gráficos de resistores ômicos tem que ser a curva uma reta. Se não for uma reta, o resistor não é ômico. Beleza? Com isso, vocês têm base para conseguir fazer as atividades e eu estou à disposição de vocês na aula Zoom para tirar as dúvidas. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Bons estudos! Olá, meus queridos! Hoje nós vamos para a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm estava relacionada com a equação da resistência elétrica, que é uma maneira de você medir a resistência elétrica de um corpo, né? Você aplica a equação do Hui e quando o resistor é ôhmico, ou seja, ele tem resistência constante, a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente. A segunda lei, ela vai trabalhar sobre com o que a resistência elétrica está relacionada. Então, a segunda lei diz o seguinte: em uma determinada temperatura, a resistência elétrica de um resistor depende de seu comprimento, das características do material e a área de secção transversal, que são traduzidas pela equação. Então, essa daqui é a equação da resistência e da dependência com a característica do material, seu comprimento e a sua área. Então, essa segunda lei de Ohm, que é a lei de Ohm que demonstra do que depende uma resistência elétrica de um corpo. Nós temos que o R é a resistência elétrica e sua unidade é o Ohm. O L é o comprimento do fio, a unidade no sistema internacional é metros. A é a área da secção transversal, essa área aqui, que no sistema internacional é metro quadrado. E essa letra aqui, que é o Rho, é chamada de resistividade, que é uma característica do material. A unidade no sistema internacional vai ser Ohm vezes metro. Por que Ohm vezes metro, professor? Porque se você pegar aqui e isolar a resistividade, a área vai passar multiplicando e o comprimento vai passar dividindo. Aí a unidade da resistividade vai ficar Ohm vezes metro quadrado, que seria a área aqui, dividido por metro, que seria o comprimento aqui embaixo, as unidades deles. E aí a unidade final seria Ohm vezes metros. Essa daqui é a unidade no sistema internacional, mas pode os exercícios trabalhar com outras unidades. Por exemplo, a resistência pode estar em Ohm, o comprimento do fio em metro, mais a área em milímetro quadrado. Aí a resistividade vai ficar Ohm vezes milímetro ao quadrado dividido por metro. Lembra que eu falei que a resistividade, quando você isola aqui, a área vai passar multiplicando a resistência. Então vai ficar Ohm vezes milímetro ao quadrado, a unidade. E o L está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar sobre metro, que é a unidade de comprimento. Então, se você está em dúvida em qual unidade você vai trabalhar no exercício, olhe para a unidade da resistividade. Se tiver em Ohm vezes metro, é sistema internacional. Se tiver Ohm milímetro quadrado sobre metro, aí a área é o que está aqui em quadrado, que é o milímetro quadrado, e o comprimento é o que está aqui em quadrado, que é o metro. Tudo bem? Agora, o que nós vamos relacionar? Vamos analisar o que acontece com a resistência quando eu altero qualquer um desses itens. Primeiro, o comprimento e a resistência. O que a segunda lei de Ohm ela diz? Ela diz que o comprimento, a resistência de um resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, se o comprimento dobra, a resistência também vai dobrar. Quando os dois números estão aqui em cima, eles são diretamente proporcional. No caso, a relação entre a resistência e a área. Agora, um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é inversamente proporcional ao sua área da secção transversal do fio aqui. Ou seja, se a área dobrar, a resistência vai cair pela metade. E também, a segunda lei de Ohm relacionou a resistência com a característica do material, que é a resistividade. E como os dois estão aqui em cima, eles são diretamente proporcional. Significa que se a resistividade do material for o dobro, a sua resistência também vai ser o dobro comparada a outro material, que teria uma resistividade menor. Aqui você tem a relação entre comprimento, resistência, resistividade, resistência e área e resistência. Tudo isso aqui está relacionado com a segunda lei de Ohm. O que você tem que ficar atento é com a área, porque nem sempre os exercícios podem trabalhar com a área da secção transversal. Às vezes ele pode te dar o raio
dessa circunferência aqui. E aí você tem que lembrar que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. E a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Então, por exemplo, se eu tiver um fio em que eu dobre o valor de seu raio, a sua área vai aumentar, como ela depende do quadrado do raio, ela vai aumentar 4 vezes. Mas, professor, aqui está um 2. Agora está 4. Tá? Porque ele é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Correto? Então, por exemplo, se eu dobro aqui o raio, a área aumenta 4 vezes. E se a área aumenta 4 vezes, a resistência cai 4 vezes. Então, você quando tem um fio mais grosso, ele vai apresentar resistência menor. E um fio mais fino, que tem área pequena, vai apresentar uma resistência maior. São inversamente proporcionais. Então, a resistividade de um material depende do a resistência, perdão, de um material depende do seu comprimento, depende da área da secção transversal e do raio dele, então, e depende das características do material. Eu posso medir a resistência pela equação do Rui? Posso, mas é alterando o seu comprimento, alterando a sua área, alterando a sua resistividade, que eu altero a sua resistência. Agora vamos lá para os exemplos da aplicação da segunda lei de Ohm. O exemplo número 1 diz o seguinte: um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado, a área está na unidade correta, por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Então você não tem que ele quer a resistência e está me dando a resistividade, o comprimento e a área, então você vai jogar na segunda lei de Ohm. Se ele me desse tensão e correntes, você jogava no Rui, mas aqui, pelos dados, você vai calcular pela segunda lei de Ohm. Você tem que a resistividade vale 2,1 vezes 10 a menos 2. A área tem que estar em milímetros quadrados aqui, ó. Está em milímetros quadrados, é 10, então a área é 10. E o comprimento aqui tem que estar em metros, que está em metros, que vale 5 aqui. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 2,1, vai ficar 10,5 vezes 10 a menos 2, dividido por 10. E quando eu pego um número e divido por 10, é a mesma coisa que andar uma casa para a esquerda da vírgula. Então, a vírgula ficaria aqui. Aí, esse número ficaria 1,05 vezes 10 a menos 2. Esta é a resistência deste fio. Isso daqui está em ohms. Agora, vamos para o exemplo de número 2. Um fio de cobre tem área de secção transversal A, uma resistência R e um comprimento L. Se o comprimento do fio for duplicado e a área da secção transversal for reduzida à metade, o novo valor da resistência vale? Como que eu faço esse tipo de exercício de maneira simples e fácil? Bom, nós temos como relacionar o comprimento com a resistência e a área com a resistência, através da segunda lei de Ohm. Ele não falou que o comprimento foi duplicado? A resistência não é diretamente proporcional ao comprimento, então vai ser o dobro. Então, se só o comprimento fosse duplicado, a resistência teria dobrado o seu valor. Pronto. Só que além de dobrar o comprimento, ele pegou a área e reduziu a metade, ou seja, diminuiu 2 vezes a área. E a resistência é inversamente ou diretamente proporcional à área? É inversamente, né? Então, se a área diminui 2 vezes, a resistência vai aumentar 2 vezes. Então, se a resistência aumentou 2 vezes por causa do comprimento e aumentou 2 vezes porque a área aqui diminuiu, a resistência aumentou no total 4 vezes. Então, a nova resistência, que eu vou chamar de R', é igual a 4 vezes a resistência inicial. Letra A. Professor, e se os números fossem muito complicados? Por exemplo, a área aumentou 3 quartos, o comprimento diminuiu 5 sextos, umas coisas mais complicadas assim. Qual seria a maneira que eu poderia resolver que não seria essa daqui? Você poderia fazer o seguinte: você pegaria a resistência antes do fio, pela segunda lei de Ohm, que é essa aqui. Resistência é ρ vezes o comprimento dividido pela área. E a nova resistência.
que é o R', que é quando ele duplica a área ele duplica o comprimento e a área diminui pela metade. Então, o R' é igual a ρ vezes o comprimento, que é 2L, dividido pela área, que agora é a metade dessa área aqui. E este R', que significa que a resistência é diferente, é uma nova resistência. Só organizando aqui, quando eu tenho uma divisão e o número está em fração, você multiplica o primeiro termo aqui pelo inverso do segundo. Então, o primeiro termo você mantém, que é ρ vezes 2L, e o de baixo você inverte. Aqui não é A sobre 2, então vai ficar 2 sobre A. 2 vezes 2 vai ficar 4. R' é igual a 4 ρ vezes L sobre A. Professor, agora como eu encontro uma relação entre as resistências nova e a resistência de antes? Bom, se eu perguntasse para você, quantas vezes o 10 é maior que 2? Quantas vezes 10 é maior que 2? Não é 5? Como que se eu chego a essa relação equacionando? Basta pegar o 10 e dividir por 2. Isso vai dar 5. Então, se eu fazer uma razão entre duas grandezas, eu crio uma relação entre elas. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma razão entre a resistência nova e a resistência antiga. E aí eu vou criar uma relação entre elas. R' sobre R é igual. O R' é 4ρ vezes L sobre A, dividido pelo R, que é ρ vezes L sobre A. Como tem uma divisão aqui que envolve fração, posso multiplicar o primeiro termo pelo inverso do segundo. Mas no caso aqui, ó, tudo isso daqui está repetido aqui embaixo. Então você pode, ó, cortar. Então você vai ter que R' sobre R é igual a 4. E o R está dividindo, vai passar aqui multiplicando. Vai ficar R' igual a 4 vezes o R. Claro que isso aqui é mais prático, né? Mas se o número for muito difícil de se trabalhar, você pode fazer uma razão entre as duas resistências. Tudo bem? Então, galera, os exercícios da segunda lei de Ohm vão ser basicamente de você calcular a resistência ou você saber o que acontece com a nova resistência, qual seria o novo valor da resistência quando eu aumento o comprimento, ou diminuo o comprimento, aumento a área ou diminuo a área. Que é só você analisar se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Lembrando que se o exercício te der tensão e corrente, você pode também jogar no RUI. Mas se ele só der resistividade, comprimento e área, aí é a segunda lei de Ohm.